Vamos falar hoje de um negócio bem curioso e que acontece com todo mundo, que é parte da mente humana: os pensamentos intrusivos. Sabe quando do mais absoluto nada surge um pensamento tão esquisito que a gente para e pensa, nossa, mas de onde veio isso? Pois é, se isso já aconteceu, saiba que é super normal. E a grande questão que a gente vai explorar aqui hoje é exatamente essa. Por que essas ideias que a gente não quer ter simplesmente aparecem? Para a gente entender por que eles acontecem, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que são de fato esses pensamentos. Olha, a definição é essa mesma. São pensamentos, imagens, às vezes até uns impulsos que simplesmente invadem a nossa cabeça sem serem convidados. A principal característica deles é que são indesejados e causam um baita desconforto, justamente porque não tem nada a ver com quem a gente é de verdade. E talvez o ponto mais importante de toda essa conversa seja este aqui. Por mais estranho ou perturbador que um pensamento desse seja, ele não define quem uma pessoa é, não define os desejos nem os valores de ninguém. Pensa neles como se fosse um spam mental, sabe? Uma propaganda que aparece sem a gente pedir. Tá, mas se esses pensamentos não são nossos, por que nosso cérebro fica produzindo esse spam? A melhor forma de entender isso é com uma analogia bem legal: a de que o cérebro é uma máquina de simular cenários. Vamos ver como isso funciona na prática. Pensa assim, o cérebro é como se fosse uma máquina super potente que está lá trabalhando o tempo todo nos bastidores, mesmo quando a gente nem percebe. E qual é a principal tarefa dessa máquina? Não é só processar o que está acontecendo, mas sim ficar simulando cenários sem parar. Ela cria milhares de possibilidades todo dia. E se acontecesse isso? E se eu fizesse aquilo? E para que tudo isso? A resposta é uma só: proteção. Ao simular até os cenários mais bizarros e negativos, o cérebro está tentando nos preparar para qualquer coisa que possa acontecer. É um mecanismo de sobrevivência bem antigo, mesmo que as simulações pareçam totalmente sem pé nem cabeça para nossa mente racional. Isso nos leva, então, para a parte mais libertadora de toda essa história. É uma distinção que, quando a gente entende de verdade, pode mudar completamente a nossa relação com a nossa própria mente. Um pensamento não é uma intenção. Essa frase aqui é a chave de tudo. Vale até a pena parar um segundinho para absorver. Ter um pensamento não significa concordar com ele. Só porque uma ideia maluca apareceu na sua cabeça, isso não quer dizer que ela é sua, que é algo que se apoia ou que se queira fazer. Então, o que significa? Significa simplesmente que a mente, aquela nossa máquina de simulação, está só fazendo o trabalho dela. Está ali testando possibilidades, jogando mais ideias aleatórias no ar para ver como a gente reage, quase como um sistema de alerta interno. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Um pensamento aleatório, intrusivo, é só um teste, uma simulação do cérebro. Já uma intenção de verdade, isso é outra coisa. É uma escolha consciente, um desejo que a gente alimenta e decide seguir. São coisas completamente diferentes. Certo, então a gente já entendeu o que são e por que eles acontecem. Agora vem a parte prática. Como é que se lida com eles? A resposta pode parecer o exato oposto do que a nossa intuição manda. A gente deve observar e não lutar. E aqui está o grande segredo. Quanto mais a gente tenta lutar contra um pensamento, brigar com ele, empurrar para longe, mais o cérebro entende que aquilo é importante, que é perigoso. E o resultado? Ele volta com mais força ainda. Por outro lado, quando a gente só observa o pensamento, sem julgar, ele perde a força e vai embora sozinho, como uma nuvem passando no céu. Então, na prática, como se faz isso? São 3 passinhos simples. Primeiro, só reconhecer, olha só um pensamento intrusivo, sem pânico, sem se jogar. Segundo, que é a parte mais difícil, não se envolva, não discuta com o pensamento, não tente analisar. E terceiro, simplesmente observe e deixe ele embora, do mesmo jeito que ele veio. Isso ajuda muito a lidar com esses pensamentos aleatórios. Mas e quando não é só um pensamento estranho, mas sim um ciclo que não acaba mais de preocupações? Por que às vezes parece que a gente fica preso nesse pensar demais? Essa é uma pergunta excelente e que fica para a nossa próxima análise. Quem já passou por isso pode até compartilhar as experiências aqui nos comentários. E claro, vale a pena se inscrever no canal para a gente continuar decifrando juntos esses mistérios da nossa mente. Até a próxima!